Muitos incidentes estranhos aconteceram no misterioso Vale de Raizo desde a década de 1950. As pessoas até passaram a compará-lo com um terrível Triângulo das Bermudas, mas eles são realmente tão parecidos? Tudo começou quando um avião desapareceu em circunstâncias que ninguém pode explicar ainda. O local foi vasculhado por todos os lados, mas nada parecia ter sobrado da aeronave. E adivinha? Ninguém recebeu nenhum pedido de socorro da equipe a bordo. E ainda por cima, no mesmo ano, um número considerável de turistas e moradores locais se perdeu no vale para nunca mais serem vistos. Falando no Triângulo das Bermudas, pode-se vincular sua história de origem a uma série de misteriosos desaparecimentos de navios e aeronaves, como o que aconteceu em 1945, quando 5 aviões e 14 pessoas a bordo desapareceram no local enquanto faziam exercícios de treinamento de rotina. Mesmo uma investigação completa não ajudou a definir a causa do incidente. E tem mais, entre 1945 e meados da década de 1980, outros 25 pequenos aviões sumiram ao passar pelo Triângulo das Bermudas e nunca mais foram vistos. E as equipes de busca não recuperaram uma única peça dessas aeronaves. O Triângulo das Bermudas não é o único trecho de água em que navios sumiram para sempre. No Oceano Pacífico, perto do Japão, existe uma complicada região que ganhou o apelido de Mar do Diabo. O mais conhecido de todos esses desaparecimentos é o de um navio de patrulha de pesca em 1953. A bordo estavam 31 tripulantes e cientistas que procuravam investigar uma ilha vulcânica recém-formada. O que aconteceu com a embarcação e todas as pessoas que estavam nela? Acho que nunca saberemos, já que nunca foram encontradas e literalmente não restaram vestígios para trás. Em 1911, um trem estava programado para partir de uma estação em Roma, na esperança de chegar à cidade de Milão. Nem é preciso dizer que nenhum dos 106 passageiros chegou ao destino e ninguém mais os viu. O que aconteceu com essas pessoas e com o trem? Realmente desapareceram para sempre? Há quem acredite que este não foi bem o caso. Antes de completar a viagem, o trem deveria passar por um longo túnel. Ele entrou, mas nunca saiu do outro lado. Nada sobrou dele e simplesmente parece que literalmente desapareceu no ar. Apenas 2 dos passageiros foram encontrados, mas eles estavam bastante indispostos na época e suas histórias não pareciam fazer muito sentido. Ambos relataram sobre uma névoa densa da qual simplesmente pularam, pois ficaram com muito medo. 15 anos depois, espalhou-se a história de um grupo de 104 italianos que apareceu na cidade do México, dizendo ter chegado de trem de Roma. Se isso já não é estranho o suficiente, este relato é de 1845, 66 anos antes da partida do trem do primeiro lugar. Claro, ninguém na época realmente levou essas pessoas a sério. Mas você não pode deixar de se perguntar, será que realmente viajaram no tempo pelo túnel romano ou é só mais um mito urbano? O que acha? A Colônia Perdida é a história de um fenômeno estranho que aconteceu no final dos anos 1500. Um grupo de pessoas da Inglaterra mudou-se para uma colônia na ilha de Roanoke, na costa da atual Carolina do Norte. Mas logo eles perceberam que não tinham mantimentos suficientes. Para resolver isso, o líder da colônia decidiu voltar para a Inglaterra para buscar suprimentos. Por 3 anos, ele não conseguiu retornar. Quando finalmente voltou, ficou surpreso com o que sobrou. Nada. Toda a população da colônia havia desaparecido. A única lembrança do que havia ali era uma única palavra entalhada em uma árvore. Até hoje, ninguém sabe o que pode ter acontecido com as pessoas ou o que significa a palavra esculpida. Um farol sem operador? Você pode pensar que não pode ser verdade, mas ouça. As Ilhas Flannan ficam localizadas na parte noroeste da Escócia. Não há nada de especial nelas, já que não passam de um monte de pedras e grama. Mas há um famoso farol ali, escondendo um segredo obscuro. Em 1900, os 3 guardiões do local desapareceram misteriosamente para nunca mais serem vistos. Desde então, as ilhas foram completamente abandonadas. O farol passou a ser um desses com sistema automatizado na década de 1970. A lista de lugares onde as coisas desapareceram estaria incompleta sem esta misteriosa floresta localizada na Transilvânia, uma região da Romênia. E não tem nada a ver com o famoso Conde Drácula, se é isso que você está pensando. Chama-se Floresta Hoya
e é um local que já teve sua parcela de fenômenos incomuns. Não apenas as pessoas desapareceram ali, mas outras ouviram todos os tipos de ruídos estranhos, de vozes femininas a sussurros. Há quem afirme ter viajado no tempo entre as árvores assustadoras da Floresta Arroia e diga que literalmente pulou algumas horas antes de voltar. A rodovia Yellowhead é um trecho de estrada localizado na Colômbia Britânica, no Canadá. Parte dela tem recebido muita atenção ao longo dos anos, a partir da década de 1960, por causa de alguns desaparecimentos misteriosos. Esses eventos lhe renderam o apelido de Rodovia das Lágrimas. Não há nenhuma explicação razoável do motivo de as pessoas continuarem desaparecendo ali. O mais impressionante é que, em sua maioria, eram mulheres jovens. Esta área triangular que se estende sobre o deserto e as montanhas de Sierra Nevada, no estado de Nevada, recebeu bastante atenção devido a um desaparecimento ocorrido em 2007. Um marinheiro, aviador e aventureiro batedor de recordes chamado Steve Fossett voou para lá em um pequeno avião e então desapareceu. Ele foi procurado intensamente por meses, mas não foi encontrado nenhum vestígio dele ou da aeronave. Um ano depois, o mistério do paradeiro de Fossett foi finalmente resolvido quando um alpinista encontrou os documentos dele e, mais tarde, uma equipe de busca achou os destroços do avião. O Parque Nacional de Yosemite é um dos resorts naturais mais visitados do mundo e guarda alguns segredos obscuros. Apesar de sua beleza e abundância de vida selvagem, 45 pessoas desapareceram ali. Ninguém sabe o que aconteceu com elas. Talvez devêssemos perguntar aos ursos locais, eles podem saber de alguma coisa. Existem até histórias de gente que sumiu de uma região do parque para surgir em um local completamente diferente, com algumas de suas roupas faltando, pode? Isso não impediu que mais de 3 milhões de turistas que visitam o parque todos os anos passeassem pelo local. Sempre que um navio afunda, você esperaria pelo menos encontrar pedaços dele no fundo do mar, certo? Bem, não se estiver viajando pelo Lago Superior. Ele fica na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá e ficou famoso pelo grande número de navios que desapareceram. Pode ter algo a ver com os ventos das tempestades, é claro, mas isso não explica porque alguns navios simplesmente desaparecem completamente sem que um único pedaço deles tenha sido encontrado, nem mesmo no fundo do lago. Ainda assim, há grande visitação de turistas todos os anos. Eles vão para mergulhar e ver os restos de algumas das embarcações que ainda estão ali. No fundo do lago ainda tem o que restou do famoso SS Edmund Fitzgerald. Quando partiu no dia 7 de junho de 1958, ele era o maior navio dos Grandes Lagos da América do Norte e, até hoje, continua sendo o maior a afundar na área. Assim como outros eventos, a causa exata do naufrágio permanece um mistério.